Carlos fala com Jerônimo e diz que Matilde é uma teimosa e não consegue entendê-lo. Jerônimo diz que ele devia ter contado tudo desde o começo. Carlos diz que Matilde disse que enquanto Priscila estiver ali, não vai querer mais nada com ele. Jerônimo pede que Carlos procure outro enólogo. Carlos não quer ficar mal com Priscila. Jerônimo acha a situação do amigo muito complicada. Na empresa, Matias, Adriana e Honório recebem Gonçalo após sua lua de mel. Ele diz que aproveitou muito e passaram muito bem. Honório diz que ele está totalmente recuperado de tudo. Ele diz que foi o amor, e o amor é uma coisa esplendorosa, mágico, e se inicia uma nova etapa na sua vida e está muito feliz. Honório fica sabendo que Jerônimo e Renata vão se casar novamente. Gonçalo diz que terá um casamento na próxima sexta e eles viajarão para a fazenda para testemunhar a felicidade deles. Inês reencontra Regina e abraça ela. Ela diz que sentiu falta dela. Regina diz que se sente plena, viva, e só sua mãe lhe faz falta, pois queria que ela estivesse na sua vida para desfrutar desse momento. Inês diz que onde quer que esteja, Carla deve estar muito feliz. Regina pergunta como estão as coisas. Inês diz que se trata do assunto de Constança e da bebê. Honório liga para Constança e pergunta se Renata ligou para ela. Constança diz que sim, mas que estava ocupada e esqueceu de retornar a ligação. Honório diz que Jerônimo e Renata vão se casar na próxima sexta e convidou eles. Constança diz que não poderá ir, porque não pode deixar Amparinho. Honório diz a Constança para localizar a mãe de Amparo o mais rápido possível, porque essa bebê não é responsabilidade dela. Constança diz que não tem os dados de Corina e não sabe como localizá-la. Constança não sabe o que fazer. Honório pede que ela fale o que quiser, mas diz que irá a esse casamento. E se ela prefere dar prioridade à bebê do que à Renata, que é sobrinha dela, isso é problema dela. Regina diz a Inês que não pode acreditar que Constança fez isso novamente e que esteja metida com a bebê. Inês diz a Regina que Constança não é apenas voluntária do centro, como também cunhada dela. Regina diz que isso complica as coisas. Inês diz que Constança se envolveu demais com Corina e Amparo. Regina diz que vai falar com Constança. Lázaro e Karina conhecem alguns lugares do México e aproveitam sua simples lua de mel, conhecendo a cidade grande e alguns pontos turísticos. Eles sentam numa praça e Karina diz que nunca pensou que a cidade fosse tão grande. Ele diz que a cidade é enorme. Karina pensa que está sonhando. Os dois estão felizes de amor. Na cadeia, Álvaro está na companhia de um velho amigo, um velho conhecido. O amigo dele diz que hoje estão mais sozinhos do que nunca, porque hoje é dia de visitas e estão mais sozinhos do que cachorros. Álvaro diz: "Ai, Karina, eu te perdi. Te perdi. Mesmo que você não acreditasse, eu sempre te amei." Álvaro se sente sozinho e sofre na solidão da prisão. Renata e Jerônimo estão felizes, porque vão se casar brevemente. Eles estão sentados num banco, próximo à igreja. Renata pergunta qual vestido vai vestir para o casamento. Jerônimo pede que ela vista o vestido que quiser. Marina está saindo da igreja e escuta Renata e Jerônimo conversando amorosamente. Marina fica parada ali atrás, sem que eles a vejam, e se sente afetada demais pela felicidade deles. Jerônimo e Renata riem e desfrutam do momento. Ele diz que ela é a melhor mulher do mundo e sempre sonhou com alguém como ela. Renata também o elogia. Marina chora ao escutar tudo. Augusto fala com Saul e explica tudo sobre seu plano. Saul aceita fazer o que ele pede, mas reclama por ele ter vindo ali gritando. Augusto paga o rapaz e diz que pode ser muito generoso com as pessoas que cumprem suas ordens, mas pede que as coisas saem perfeitas agora. Antônio encontra Jerônimo e Renata aos beijos. Antônio diz que já soube que o casamento deles não foi anulado e se alegra com isso. Jerônimo e Renata avisam Antônio que vão se casar de novo pelo civil. Ele fica feliz por eles. Renata convida Antônio. Marina continua escutando tudo e se entristece cada vez mais. Renata pede a Antônio para resolverem o assunto do projeto em outro lugar, porque Marina está na casa paroquial e não quer encontrá-la para nenhuma das duas se sentir incomodada. Marina sofre e toca em sua barriga. Carlos e Priscila trabalham nas misturas e provam um pouco do vinho. Carlos continua estressado. Priscila diz a Carlos que eles têm os mesmos gostos e sempre pediam as mesmas coisas nos restaurantes. Carlos sorri
Ele diz que não está num bom dia. Priscila lamenta e se culpa pelo problema que causou. Ele espera que Matilde se anime. Priscila se faz de vítima e diz que acha que o melhor é ir embora dali, devido a tudo que Matilde está sentindo. Priscila decide fazer algo. Marina retorna à casa paroquial. Antônio nota ela estranha. Marina diz que está bem. Antônio diz que vai ficar na cafeteria da frente caso ela precise de algo. Marina telefona para Saul e combina de se verem hoje mesmo, se possível, agora mesmo. Matilde pensa em Carlos e se entristece por estarem separados. Priscila vai falar com Matilde. Matilde diz que está ocupada. Priscila pergunta a Matilde se ela está incomodada por ela estar morando na fazenda. Matilde não nega. Priscila diz a Matilde que ela morre de ciúmes do Carlos, desde que ela chegou ali. Priscila diz a Matilde que ela não pode suportar que ela e Carlos se amem tanto. Priscila chama Matilde de insegura e diz que, como não quer causar problemas ao seu Charlie, vai ir para um hotel. Matilde grita para ela vazar dali e ir embora o quanto antes. Priscila está saindo. Ela diz que quer o melhor pro Charlie, mas com essa maldição que ela tem e esses ciúmes doentio, ela só pensa nela. Matilde se chateia. Regina fala com Constança. Regina repreende Constança por ela ter se envolvido demais com Corina e Amparo. Constança diz que não pode fazer nenhum mal àquela bebê. Regina diz a Constança que Amparinho não é filha dela e a mãe da bebê, quem deve se encarregar dela. Regina diz a Constança que a entende perfeitamente e sempre se apegou às meninas do centro, mas pensou, pois essas bebês têm mães e ela era apenas um instrumento que ajudaria as mães das bebês para serem autossuficientes. Constança entende Regina. Regina diz a Constança que dará uns dias a ela para localizar a mãe de Amparo. Constança diz que não sabe como localizá-la. Regina diz a Constança que se ela não encontrar Corina, terá que ligar para o juizado de menores para avisar que abandonaram o Amparinho. Constança acredita que Corina virá buscar a filha. Ela pede que Regina confie nela. Honório fala com Gonçalo sobre a aproximação de Constança com Amparo. Honório diz que Constança está obcecada pela bebê e nem sabe se irá ao casamento de Renata. Honório fala que não sabe como fazer Constança entender as coisas. Gonçalo diz que hoje mesmo falará com ela e fará ela entrar em razão. Renata ajuda Antônio na campanha das impressões digitais. Antônio diz que precisam de um nome para essa campanha, assim como o centro de Regina, que se chama A Esperança. Antônio preenche o papel com o nome de Renata. Ela preenche suas impressões digitais na folha. Duas crianças vão até eles e perguntam o que eles estão fazendo. Renata diz que está ajudando o irmão Antônio e colocando suas impressões digitais naquele papel, para que se ela desaparecer, a encontrem. As crianças brincam de que ela está velha demais para se perder. Renata diz que se tivessem colocado aquelas digitais há muito tempo, há muitos anos atrás, quando ela era menina, alguém que sumiu poderia ter sido encontrada. Renata diz que por isso é importante preencher o papel com suas digitais. Para isso, ela diz que sua irmã foi roubada e foi encontrada depois de muitos anos. Priscila faz suas malas. Carlos vai até o quarto dela e ela diz que está indo, porque não quer mais causar problemas a ele e nem a Matilde. Ela se faz de difícil e diz que vai morar num povoado, mas continuará trabalhando ali. Marina diz a Saul que tomou uma decisão e não vai aceitar a proposta dele, mas quer uma ajuda. Fazer com que todos acreditem que ela aceitou a proposta dele e que foram juntos para a capital. Augusto encontra Renata. Eles se cumprimentam e ela diz que está ajudando Antônio numa campanha de crianças desaparecidas. Augusto diz que soube que Jerônimo saiu livre da cadeia e finge estar feliz por isso. Jerônimo chega ali. Ele beija Renata na frente do Augusto e diz que o tempo coloca cada um em seu devido lugar, pois com ele o tempo colocou ao lado de sua linda esposa. Jerônimo diz a Augusto que está tão feliz que até quer convidá-lo para o seu casamento com Renata neste fim de semana. Os dois voltam a se beijar e a peste do Augusto se enfurece. Marina chega até o apartamento de Saul. Ela diz que não vai aceitar a proposta dele, mas quer a ajuda dele para fingir para todos que aceitou o que ele pediu e que foram juntos para a capital. Saul aceita. Saul diz que duvidava que ela fosse se decidir, porque ela estava amarrada ali. Saul diz a Marina que quando ela for embora dali, se sentirá muito melhor, livre. Marina diz que pelo menos, estando longe, não terá a mesma lembrança a todo momento de que Jerônimo nunca será para ela.
Saul abraça Marina e diz que essa é a Marina que queria ver, forte e decidida como sempre. Saul diz que podem viajar quando ela quiser. Ela diz que pode ser no fim de semana. Augusto agradece a Renata e Jerônimo pelo convite deles para o casamento deles. Jerônimo fala que o casamento deles pela igreja não foi anulado. Renata diz que o tribunal eclesiástico decidiu mantê-los casados. Augusto, fingido, diz que se alegra muito que eles estejam casados. Renata chama Jerônimo de mau. Jerônimo diz que queria que Augusto visse o quanto eles estão felizes juntos. Renata diz que o adora e o ama. Jerônimo diz que tudo está pronto para se casarem nesta sexta. Ele pergunta a Renata e Antônio como vai a campanha. Ela diz que bem e que já inseriu suas impressões digitais. Priscila aconselha Carlos a realmente se afastar de Matilde e não deixar ela manejar a vida dele a seu favor, pois os ciúmes e caprichos de Matilde são obsessivos demais. Carlos diz que Matilde não era assim. Priscila diz que é porque ela nunca tinha visto uma mulher ao lado dele. Priscila diz que se ele não pôr limites, vai ter que aguentar os ciúmes e as inseguranças de Matilde para sempre. Jerônimo elogia a ideia de Antônio. Antônio diz que não só vai pegar as impressões digitais de Renata, mas realmente levará a sério essa campanha com outras pessoas. Jerônimo o parabeniza. As crianças inserem suas impressões digitais nos papéis. Renata e Jerônimo trocam carinhos. Carlos diz a Matilde que ela deve estar contente, porque depois da conversa que Priscila teve com ela, decidiu deixar a fazenda. Matilde pede que ele não a culpe, porque Priscila foi embora porque quis. Carlos fica ao lado de Priscila e defende a moça na frente de Matilde. Irritada e magoada, Matilde diz: se ela tem tantas qualidades, pode ficar com ela. Carlos diz que desta vez ela ganhou, mas não vai permitir que ela decida quem é sua amiga ou sua companheira de trabalho. Matilde diz que tudo isso aconteceu porque ele escondeu a relação com Priscila dela. Carlos diz que nunca deu motivos para ela duvidar do seu amor. Ele repreende Matilde e diz que ou voltam e ela confia nele, ou fica como ela disse. Até aqui chegaram. Matilde fica triste. Severino chega em casa. Marina informa ao tio que aceitou a proposta de Saul e que irá embora do povoado. Severino fica apavorado e indignado. Marina pede que o tio respeite sua decisão. Ele diz que não vai respeitar uma loucura dessa. Ele diz que nenhuma decisão tomada assim dá certo. Marina diz que não está pressionada e pensou muito bem, e o apoio de Saul durante sua gravidez é o que ela precisa. Severino diz que não entende como ela pode confiar num homem que a fez sofrer tanto. Marina diz que Saul mudou e todos têm direito a uma nova oportunidade. Severino segue em negação. Marina diz ao tio que Saul quer resgatá-la por estar desamparada, sem um homem ao seu lado. Severino diz que nunca estão sozinhos, pois têm a eles mesmos e a Deus. Severino diz a Marina que é um erro grande se refugiar nos braços de outro por solidão e desamparo. Ela diz que no fim de semana viajará com Saul e nunca mais voltará ali.